3 jogadores colocaram o Asa na justiça. Que o que a gente, inclusive eu tentei conversar hoje com o Dr. Marco Dantas, que é vice-presidente do clube, né? E alguns jogadores, como o Cachito, o Araçoiaba, o Everton. O Cachito, Araçoiaba e Everton. Bom, os 3 Esses jogadores acionaram a Asa cobrando ações na questão trabalhista dos jogadores. Sobre esses 3 jogadores. Inclusive um dos advogados, né, um deles é o do Cachito, ele pediu 100 mil à justiça. Só que só tem direito a 9 mil reais, né? O Asa, inclusive, está recorrendo todas essas ações. Ele tem direito, mas ele quer 100 mil. 100 mil. Né? Mas a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Não vamos nos antecipar aqui aos fatos. Mas você falou o seguinte: na verdade ele tem 9 mil a receber, é isso? Exato, o que está sendo cobrado normal. E por que ainda não pagaram os 9 mil? Ele já tem tempo que o Cachito deixou o Asa. O Asa, inclusive, recorreu. Não sou informado ainda o porquê dessa cobrança, o que foi que causou essa cobrança no tocante, né? Mas o Asa recorreu. Então existe essa cobrança. A informação que não chega é que o Asa recorreu. Então existe essa cobrança. Porque assim, ação trabalhista, você só entra com uma ação contra qualquer empregador que seja, porque na sua visão, aquele empregador ficou lhe devendo. Exato. E cabe ao empregador ter o direito de recorrer daquilo e o empregado acionou você na justiça. É simples assim. Exato. Simples, forma. não tem outro caminho. Então o Asa recorreu. O cara é funcionário. Houve alguma coisa, ele né? alega que não recebeu tudo que tinha direito. Aí, qual é o caminho? Justiça. E a partir do momento que eu sou notificado, eu tenho o direito também de me defender. Exato. Daquela ação contra a minha pessoa. E o Asa está no direito dele de recorrer, não concordando com aquilo que está sendo cobrado. Que é isso. Porque normalmente quando você entra com uma ação, você não cobra o valor real do que está sendo, entre aspas, devido a você. Entra a questão de juros, questão do tempo, enfim, de outras coisas mais. Exato. E aí cabe ao clube, através do seu jurídico, recorrer daquilo que ele está sendo acionado pela Justiça do Trabalho. É o Cachito, Arabaiana e quem? Araçoiaba e o Everton. E agora, eu só me lembro do Cachito. Confesso que o Araçoiaba e o Everton não me lembro, não. O Everton foi logo na primeira leva de dispensas, com o Gilvan e o Iago. O Alisson também. Everton. Agora sim, né? Everton e Araçoiaba. Não, o Everton era lateral direito. Ele veio do América de Natal, a indicação do Leandro Senna. Ele foi na segunda leva de dispensas. O Araçoiaba que foi na primeira com o Gilvan, Iago e o Emerson. Jogava de quê, sabe? Agora sim, né? Atacante. O jogador ele não pede pra jogar em clube nenhum. Ele é contratado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, na minha opinião, os 3 não deixaram saudades nenhuma. Não. Nenhuma. Então, foram 3 contratações, do meu modo de ver, equivocadas, realizadas pelo time do Asa para essa temporada. Inclusive, estou conversando aqui com o Dr. Marco, ele disse: eu estou ocupado, agora não vou poder responder, mas amanhã estarei aí para esclarecer tudo. Muito bom. Então tá aceito o convite. Convite feito e já aceito. Porque, assim, o jogador, quando você vai para uma causa trabalhista, você fala para o advogado, você é que tem que dizer para o advogado: olha, eu trabalhava assim, assado, trabalhava com os 2 pés, isso aqui, pronto, aí vai dizendo. Aí treinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes nem dormia, enfim. Você diz tudo, aí o advogado vai anotando, tome tanto. Aí vamos somar. 4 mais 6, dá 1 milhão. Entendeu como é que é? Por nada. E tem um detalhe, né, Guimarães? De 9 passou. Normalmente, numa ação como essa, aí o advogado pergunta se foi pago o fundo de garantia, se foi pago férias proporcional, se foi pago 10º proporcional. Enfim, tudo isso faz parte. Um dos 3 não aceitou. E aí onde entra a defesa do clube. O clube, Dr. Michael, que é o representante do Asa, vai contestar isso aí que o atleta está pedindo na justiça, e eu imagino que ele tenha provas de que a realidade não é essa. E se tem a gente tem que tirar o chapéu. Se tem um setor, um departamento
que tem trabalhado muito nesses últimos anos e tem conseguido muitas vitórias, é o departamento jurídico do Asa. Inclusive eu acabei de falar com eles, não se preocupam, mas eu vou esclarecer tudo pro torcedor. Isso acontece em qualquer empresa quando o empregado é mandado embora. Claro, às vezes ele não aceita alguma coisa e isso fica se perdurando. Eles não é bicho de sete cabeças, não se preocupem com isso. E vai falar também das decisões dos jogadores que já foram dadas aí, homologadas por parte do setor jurídico do clube, juntamente com a questão dos trabalhistas dos atletas, os acordos que foram feitos. Então, tá tudo certo. Isso não se assuste, não. Isso é normal, isso é algo que eles cobram, que é natural de qualquer trabalhador. O clube de futebol não será diferente. O Asa não será o único dessa leva aí. Tem sempre um farnezinho, né? Tem sempre um. Normal, em tese. Porque eu, graças a Deus, e eu acho que vocês também, enfim, não sei. Eu particularmente, nunca acionei empresa nenhuma na justiça. Por quê? Porque graças a Deus por onde passei, deixei as portas abertas e recebi. Então eu não poderia ser injusto pelos locais que eu passei. Não precisei disso. Graças a Deus nunca precisei disso. E diga-se passagem que é um direito do trabalhador, é um direito do trabalhador, de qualquer um. Se achar injustiçado de alguma coisa, ele vai buscar buscar na justiça, né? Claro. Agora, hoje o babado tá mais forte, por quê? Porque se você não tiver direito a nada e estiver inventando, você vai arcar com as custas. Não, aí quem paga é você. De todos os lados, né? Inclusive os custos advocatícios. Exatamente. Quem paga é você. Sabe por quê? Eu não pago, não. Você vai dizer quem paga é você? Não, rapaz, a pessoa que está acionando na justiça. Quem paga é você, mas eu nem nada. Fala nem me pagar nada. Eu não quero pagar nada. Eu já tô lascado, cara. Quem paga é você. Jamais eu cometeria. Só de água 400. Eu diria que uma inocência dessa de achar que o senhor vai pagar alguma coisa. Tenha calma. Só de água 400, meu filho. Não dá mais. Também. Aí, tá vendo, Vanderlei? Tudo tem o bônus e o ônus, né? O cara, graças a Deus, porque suou muito pra isso, ralou muito pra isso. O cara mora hoje numa estrutura danada. Tem que pagar mais caro, amigo. Não, isso não, porque por causa do vazamento. São 8 horas e... O vazamento da Virgínia foi isso? Sério? Sério. 8 horas e... Mas tá resolvendo. Pela estrutura... Tá resolvendo, estamos resolvendo. São 8 horas e 20... Vamos resolver, né? Se Deus quiser. 8 horas e 20... Tá resolvendo ou vai resolver? Estamos resolvendo. Vamos resolver. Tô gostando como? Muita calma nessa... 400 de água, você tá gostando? Só tomo 2 banhos por dia, olha lá. Não tomo mais. Vamos lá. Então, do Asa, esses 3 processos... Que amanhã serão explicados pelo Dr. Michael Dantas com mais clareza, vai falar também da rescisão contratual desses jogadores. E essa questão dos vínculos, inclusive eu tenho falado... Quem é que não acertou rescisão? Quem é que ficou? Tem alguns porque tem contratos se vencendo agora, não abriram mão essa questão do contrato. Alguns contratos mais extensos, no caso de vínculo do próprio Anderson Feijão, acaba em setembro, ou já início de novembro, setembro, outubro, novembro, Viçosa, né? Essa questão, Cristian Luca, porque a questão de recuperação física ainda, o Léo Cereja, né, desse acordo da questão da cirurgia do joelho que vai fazer em São Paulo, né, e outras questões que estão sendo debatidas no ambiente do clube ainda, cujo inclusive amanhã o Dr. Marco ele vai explicar melhor a respeito desses demais. E eu falei isso aqui. Se a gente conseguir. Jogadores que têm contratos assim mais extensos, só assim se o cara não é obrigado a aceitar uma rescisão de contrato, não. O cara chega e diz assim, olha, eu tenho um contrato. Aí o clube pode até dizer assim, sim, mas você não está nos planos do treinador. Beleza, você me diz qual é o horário que eu venho treinar, eu vou cumprir meu contrato e a obrigação de vocês é pagar. Exatamente. Não é bom pro jogador, porque ele vai ficar sem jogar. O jogador tem que estar jogando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já que o assunto é no campo jurídico, juridicamente, se você tem um contrato com o Asa até final de 2025 e o Asa só joga a partir de janeiro de 2025, você tem praticamente esses 5 meses aí sem atividades, mas o clube tem a obrigação de pagar você todo mês, porque tem contrato lá com o clube. A não ser, Oswaldo, que nesse... E tem alguma cláusula. Nesse contrato. E aí a gente não conhece os contratos, cada contrato é um contrato. Cada contrato é um. É isso aí. Cumprido, né? Exatamente. E é uma coisa muito pessoal. É um vínculo muito pessoal, né? Do trabalhador com o empregador.
O cara faz a conta de todo jeito. Só, eu não vou ganhar todo que eu ganhava, mas vamos ganhar metade. Aí se tiver lá, eu vou pagar metade. Eu acho que tudo como na vida, tudo é o diálogo. Eu sempre penso assim. É verdade. Pra se tentar resolver as coisas. Mas tem pessoas que têm diálogo, tem outros que já não. Aí tá entregue. Já radicaliza, né, Vander? Já tá entregue aí o meu advogado, eu não quero conversa. Eu me lembro, viu, Oswaldo Jânio, que a minha avó teve um problema trabalhista. Sua avó. E já tinha entrado até na 9ª vara pra resolver. Mentira, cabelo. E ela trabalhava de quê, a senhora, sua avó? Teve um problema. Teve um problema trabalhista. Ela entrou em quê, rapaz? Até na 9ª vara. Mas vara trabalhista. Eu sei, rapaz. Sim, claro. Você que pensou. E outra coisa. Eu disse, eu vou pra vara. Aí onde vai pra onde? Oswaldo. Todo dia ela ia pra vara. E com outros pensamentos. Pra resolver o problema dela. Oswaldo, que você dá essa pausa no futebol profissional, era onde você entraria com cabeça, com todos os membros, para o foco na base, para ver se sobrava alguém. Com todos os membros? Para ver se você tiraria alguém de um sub-17 a um sub-20, já visando um profissional. Chegar um pouco mais tarimbado. Você diz, olha, agora vamos cair em campo com essa base com tudo, ver o que é que a gente salva aqui para o próximo ano aproveitar. Mas infelizmente você não vai ter esse trabalho. É o que está se desenhando nesse momento. Até porque a base ela não treina aqui na cidade de Arapiraca, está em Junqueiro. Era o momento de você ter até mesmo uma comissão técnica permanente. Eu vou mais uma vez nessa questão. Você ter uma comissão técnica permanente do clube. Mas, Jânio, até uma tese boa levantada por você. Na atual gestão, principalmente no futebol, quem é que não defende essa tese do clube ter um auxiliar permanente? Porque alguém deve defender. Alguém deve ter dito, olha, a gente não precisa não de auxiliar permanente, não. Eu acho um equívoco muito grande. Exato, concordo perfeitamente. No Asa pode ter alguém que fale isso, mas nunca foi de forma explícita, né? De que a gente pudesse ter um pouco mais de clareza no que abrangesse ainda mais esse pensamento. Porque você teve um ano todinho, estamos o quê? Começando praticamente, finalizando agosto, começando setembro, logo. Você não tem uma definição de alguém que saiu de lá da base, que pelo menos... Vamos combinar, né? E o Asa hoje, tô falando hoje. Hoje o Asa não tem base. Não. Ele tem que ser muito justo, não tem. E isso não é trabalho de base. Também acho que não. Você pegar um time sub-20 e levar para uma outra cidade, jogar em outra cidade, treinar em outra cidade... Isso não é trabalho de base. Eu não mais enxergo técnico, isso como trabalho de base. De profissionais, do próprio clube, digo, da área principal, ou seja, do time principal, né? Alguém que esteja observando. Claro. Se eu tiver errado, que alguém venha me corrigir do lado, porque eu não tenho essa informação de que tem alguém do modus operandi da equipe profissional, como eu digo, um auxiliar técnico permanente, que esteja pelo menos lá na cidade de Junqueira, acompanhando o desempenho desses atletas. Você não estava no programa ontem, por questões pessoais? Um dos temas que eu levantei com o Wesley foi justamente esse. Eu disse, você passou pelo Asa e eu acho que você não fez nenhum treinamento contra o Sub-20 do Asa. Você não conhece um jogador do Sub-20 do Asa. Porque os jogadores treinavam em uma outra cidade e ele concordou com a gente aqui. Mas você viu a resposta que ele falou? Quando você perguntou? Ele disse que o Asa não tinha base porque não tinha condições de manter a base. Que é uma coisa extremamente lamentável pelo seguinte, porque enquanto se pensar que base é custo, não é investimento, exatamente, vai ser isso aí. Infelizmente. E até alguns questionamentos foram feitos. De repente o torcedor achar que a gente quer que você pegue 5, 6 jogadores da base e bota pra jogar uma Série D. Não foi? Inclusive eu disse isso ao Wesley. Não foi isso que eu falei ontem no debate. O que eu falei é o seguinte: enquanto você estiver numa Série D, até entendo que você tem que ter um time mais experiente, um time cascudo, os jogadores que estão acostumados a essa situação para tirar o time dessa situação de Série D. Isso eu entendo. Mas isso não significa que você não tenha. Mas não tem? Enquanto treinar em Junqueiro, e nada contra Junqueiro, vou deixar bem claro isso. Só o agradecimento a Junqueiro. Mas enquanto você tiver um sub-20 de um clube como o Asa, da grandeza do Asa, da camisa do Asa, da tradição do Asa, enquanto você tiver um time sub-20 treinando e jogando em uma outra cidade, eu não vou enxergar nem vou entender isso nunca como trabalho de base. E se permanecer dessa forma, tem um CT que vai ficar parado, que ninguém vai trabalhar e treinar lá. Exatamente. E aí?
E aí? Pois é. Algumas coisas que... E poderia ter essa meninada fazendo um bom trabalho. Não é uma crítica aqui ponderando o destino. Não, e eu ouvi. Mas ele está autorizado a ligar para a rádio e dizer que eu estou mentindo. Exato. Eu ouvi do Wellington. O Wellington está autorizado a ligar para ele e dizer que eu estou mentindo. Eu ouvi do Wellington. O Wellington disse para mim, você sabe por que é que eu fui para Junqueiro? Porque lá, pelo apoio que foi dado pelo prefeito, eu tenho campo para treinar, eu tenho local para ficar, tenho toda a estrutura que foi dada ao Asa, não a minha, ao Asa, ainda disse assim. E aqui eu não tinha. Aqui eu tinha dificuldade até de campo para treinar. Eu digo, e o CT? Segundo ele, disse que era difícil treinar no CT, não tinha como treinar no CT, que o CT, no momento, era destinado para o profissional. Eu ouvi isso do Wellington. Que, na realidade, era mesmo, né? Que precisa, a partir de agora, quem assumir, a nova gestão que assumir, pode até permanecendo ou não, mas o presidente, recentemente, a semana passada, voltou a frisar que não tem interesse de permanecer na diretoria executiva do clube. O próprio doutor André Chalub, conselheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo, disse que não é questão de não ter interesse, é porque o tempo hábil também exige muito dele para você ter uma dedicação total ao clube, mesmo ele estando todo dia lá no Asa de Arapiraca. Então tem muita coisa que precisa ser revista. Eu vejo dessa forma. Porque sobre o doutor André Chalub, você não estava em Campina Grande, mas eu tive a oportunidade de conversar com o doutor André por 40 minutos. E eu perguntei ao doutor André Chalub, aí também, se estiver ouvindo a resenha, para dizer se eu estou aumentando, se eu estou inventando alguma coisa. E eu perguntei pro doutor André, doutor, por que o senhor não assume? Porque eu acho que o senhor seria o nome natural para essa sucessão. Primeiro, que é o nome que une. Exato. Segundo, é um cara de um caráter excepcional. Segundo, é um apaixonado pelo Asa. Terceiro, se adaptou muitíssimo bem a Arapiraca e que todos gostam. Então é difícil você reunir uma pessoa só todos esses requisitos. Então eu perguntei por que tem que ser o senhor, ainda até brinquei com ele, tem que ser o senhor. Ele disse, Oswaldo, lhe agradeço, mas é uma questão familiar. Eu fiz uma promessa à minha mãe e fiz uma promessa à minha esposa. E eu estaria no projeto, como eu estou, mas até aí não avançaria em chegar a uma presidência. Muito bem. Palavra do doutor André Chalub. Eu vou ao intervalo, mas eu quero dizer o seguinte: isso aconteceu comigo, de ser chamado para ser o presidente. O Didira, rapidinho, falando lá no Igaci. Põe o Didira. Cara, expectativa boa. Quero agradecer o presidente, né, Pedro Paulo, o professor Erenilson, né, por entrar em contato comigo, onde eu fiquei muito feliz de poder receber esse convite de vir aqui ajudar a equipe do Igaci, uma equipe que tem uma história muito, muito grande também no futebol alagoano. Ficou um pouco afastado, mas está voltando novamente, com certeza mais forte, para essa competição tão difícil que é a segunda divisão, e eu poder estar aqui é um privilégio muito grande, poder ajudar, e eu espero fazer um bom trabalho aqui, ajudar a equipe do Igaci a conseguir o objetivo, que é a classificação, e depois logo o acesso, que é o mais importante, claro, respeitando os adversários, que a gente sabe que é uma competição difícil, com grandes equipes, mas eu tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho aqui e conseguir o objetivo do clube, que é o acesso. Tá aí, portanto, Didira já treinando lá no Igaci Futebol Clube. Boa sorte pra ele, né? Se preparando para o restante da temporada 2024. Boa sorte.